Estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo? Não, né? Bem, o que a gente viu? A gente viu qual foi o mercado, né? Como o mercado se comportou. E vamos ver agora o Balanced Scorecard. Então, Balanced Scorecard da empresa, né? E o que a gente leva em consideração? A gente tinha visto, né, que o Balanced Scorecard, ele proposto, aquele que foi proposto pelo Kaplan e Norton, ele é composto de 4 dimensões, né? Eu que dei esse nome de dimensões, mas ele falou 4 áreas, né? Mas 4 dimensões. Então, tem uma dimensão que é a parte financeira da empresa, né? Que eu considero nesses 3 indicadores: aumento no lucro, aumento no faturamento, que é a receita total, né? O total vendido, e a margem de lucro operacional. Tem uma dimensão de mercado, né? Que eu considero que a gente consegue descobrir pelo market share, o quanto de mercado que você tem. Então, se você está melhorando ou não, você vê pelo market share, está aumentando minha fatia de mercado ou está diminuindo. E eu tenho a fatia de mercado em termos de dinheiro e em termos de volume. Tem a terceira dimensão, que é a dimensão de produção e produto, né? O meu produto, produção, como é que estão, né? Então, a gente acaba vendo isso pelo custo unitário. Esse aqui, quanto mais baixo, melhor. É um indicador de que eu estou melhorando a minha produção, né? Eu estou melhorando o meu nível de produção. E giro do estoque. O giro do estoque é o número de dias que a minha mercadoria fica parada no estoque. Nós vamos aprender a calcular isso no final do semestre, tá, pessoal? Esse indicador. Bem, então, e tem uma quarta dimensão, que é a dimensão de aprendizado, né? E a gente usa nível de inovação, porque inovação acaba vindo do aprendizado, né? Você fala, poxa, o que é que se quer, né, do produto? Bem, pessoal, colocando tudo isso aqui, a gente pode ver o seguinte: aumento no lucro, a PPVV diminuiu. Por quê? Porque ela teve um custo muito elevado. Tudo aquilo lá que ela fez, lá, propaganda, aumento na qualidade e inovação do produto, não conseguiu, as vendas não conseguiram cobrir o custo. Ela está tendo um baita de um prejuízo. Tá? Eu não sei o valor do prejuízo, mas eu sei que o lucro dela caiu 86%. Tá? A margem de lucro está negativa. Margem de lucro operacional é lucro operacional sobre receita. A gente vai ver isso também no final do semestre. Lucro operacional sobre receita, para ele estar negativo, um dos dois tem que estar negativo. Receita é venda. Ela pode ser zero e pode ser qualquer número positivo. Receita negativa eu não conheço. Tá? Logo, para ele ficar negativo aqui, é que o lucro está negativo. Então, lucro negativo. Tá? Por outro lado, ele aumentou bem as vendas. Foi o que mais aumentou as vendas aqui. Tá? O market share dele, 16,2 e 14,4, só não foi maior, e esse incremento de vendas também só não foi maior, esses 3 indicadores, porque ele não tinha produto para entregar. Se ele tivesse feito 30 mil unidades, ele tinha vendido tudo. 33 mil unidades, tinha vendido tudo. Ele fez só 20 mil. Tá? Provavelmente, se ele tivesse feito 33 mil unidades, ele teria, provavelmente não teria ficado negativo. O custo unitário, ele está por volta de 51. Está elevado? Tá. Por quê?
Aliás, é o mais elevado de todos. E aqui o melhor é o mais baixo, não é o mais elevado, tá? Não sei te falar exatamente o que ele está fazendo no custo, mas eu acho que aqueles aumentos de salários dos operários aumentou o custo de produção. Deu aumento, aumentou. A gente viu que quase ninguém deu aumento, né? Só eles. E reagiu aqui o aumento do custo, no aumento de custo. Giro do estoque, número de dias que fica parado no estoque. Todo mundo, tirando esse último grupo, todo mundo aqui fabricou e vendeu, fabricou e vendeu, fabricou e vendeu. A mercadoria entrava por uma porta e saía pela outra. Aquilo que a gente chama de just in time, né? Então, foi bem just in time. A não ser essa TR. Mas por quê? Porque eles foram penalizados, né? Eles foram penalizados. Eles têm 173 dias de estoque. Quase 180 dias, quase 6 meses. Ou seja, fabrica, fica 6 meses parado no estoque para depois sair essa mercadoria, né? Então, demora aqui um tempão para sair. Nível de inovação, esse aqui é numérico, né? Não tem muito o que falar, né? A PPVV foi a que mais investiu em inovação, seguido aí pela PEP e pela RB, mas bem mais alto, né? Num nível bem mais alto. E vamos ver o que aconteceu com tudo isso daí, tá, pessoal? Ó, aqui é o market share, a fatia de mercado, né? Levando tudo isso em consideração, por incrível que pareça, a PPVV ficou em última posição. Por quê? Por causa do prejuízo, basicamente. O prejuízo contou muito, o prejuízo e a margem de lucro operacional. Apesar dela ter um produto que é o melhor, ela ficou em pior. Poxa, professor, e agora o que vai fazer? Não esqueçam que aquele investimento de 40 unidades de inovação, ele é acumulativo, ou seja, se ela não investir nada no período que vem, ela continua com 40 níveis de inovação. Tá? Ela continua no iPhone 40. Tá? Enquanto as outras empresas estão no máximo iPhone 10. Então, se ela não investir nada em inovação, ela já está 40. Tá? O que ela tem que fazer agora? Já que ela está com um produto excelente e tem muita gente querendo comprar, tenta fabricar um pouco mais. Não esqueça que não vai fabricar agora 33 mil. Por quê? Porque os concorrentes vão atrás. Então, você não vai ter de novo 33 mil pessoas querendo comprar. Mas você pode aumentar um pouco, bem meio termo entre esses dois, tá? Eu acho que dá para vocês aumentarem. E dá para diminuir bem o investimento agora. Vocês já fizeram um investimento inicial nesse produto. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Acho que... Bem, pessoal, então está dessa maneira. A RB Associados está em primeiro, com essa nota aqui, 10, 8.3, 6.7. Essa nota aqui, ela começa a aparecer quando vocês entram nos jogos de empresa. Se vocês atualizarem a tela, ou entrarem novamente, aliás, vai aparecer em que cargo vocês estão e qual que é a sua nota. Tá? Então, é a nota que aparece aqui. Tá certo? Bem, pessoal. Professor, só uma pergunta. Você falou que, por exemplo, nessa PPVV, o pessoal agora vai começar a correr atrás, né? Porque viu que ela investiu muito, que tem potencial e tudo mais. Sim. Mas teria como uma empresa Sim. ver, tipo, ela quer seguir o caminho oposto, então ela vai fazer o caminho de produzir muito a preço baixo. Ela conseguiria entrar nesse mercado? Também conseguiria.
tem mercado para tudo aí, para todos, para todas as estratégias, tá? Então, uma empresa que conseguisse fabricar bastante num custo mais baixo possível, tá? Ela, e ela tendo um lucro relativamente baixo, ela consegue vender muito, ter uma e talvez seja uma estratégia. Os chineses usam muito disso, né? Então, e funciona com eles, né? Agora, o que acontece? Eles têm uma produção muito grande. O produto, se você for analisar bem o produto chinês, eles têm a produção grande por dois motivos. Eles têm uma população grande, quase 2 bilhões de habitantes. Uma população que é 10 vezes mais do que a do Brasil. E a classe média chinesa, tá, pessoal? Para quem tá, mas é a classe média, quem compra a classe média, a classe média chinesa é de 30% da população. Então, eu estou falando aí de 600 milhões de habitantes com poder aquisitivo. E o poder aquisitivo da classe média na China é muito maior do que o poder aquisitivo da classe média no Brasil. Isso eu comprovei. Tá? Eu fui para a China o ano retrasado, tá? E a classe média lá está muito boa, muito bem. Tá? Você vê, olha, eu nunca vi tanta Ferrari e Porsche na rua. Você fala, mas é na China. China? Eu nunca vi tanta Ferrari e Porsche na rua. De monte, de monte. Aonde você vai, você via lá. Porsche, eu vi aquelas Porsche Cayenne, né? Cheia de barro. Os caras usam para ir para fazenda aquilo lá. Falei, não é possível, né? Se eu tivesse uma Porsche dessa aqui no Brasil, eu cuidava com cotonete, né? Eu limpava ela com cotonete todo dia. Os caras usam para ir para fazenda, tava cheia de barro. Eu vi, falei, pô, mas o cara tem coragem, né? Ou tem muito dinheiro, tá? A gente vê os prédios lá, a imponência dos prédios muito grande, tá? Então, uma vez eu fiz quando eu fui para lá, eu comecei a fazer uma pesquisa, né, para ver, tá? E eles realmente a classe média, o ganho da classe média lá é umas 2 ou 3 vezes maior do que o ganho médio da classe média no Brasil. E eles têm 600 milhões. Então, dá para produzir. Se ele produzir um produto razoável para bom, tá? Ele vende. Ele vende, porque ele tem massa para consumir, sem precisar do mundo. Agora, se vender para o mundo, melhor ainda, se aumenta a produção, né? É o que eles estão fazendo. Eles cresceram a classe média deles, tá? Hoje em dia, se os Estados Unidos falar, que nem estava o Trump, né? Eu vou boicotar a China. Tá bom, boicota. Eles vão perder? Lógico que eles vão perder receita. Mas eles não vão quebrar. Eles não quebram porque eles têm uma classe média forte. Tá? A gente fala aqui no Brasil, não, porque a classe média no Brasil é forte, ela mantém uma boa parte das indústrias, sim. Agora imagina na China, que é 3 vezes maior que a população do Brasil, a classe média. Então, essa é uma informação interessante, tá? O Brasil, pra vocês terem uma ideia, ele forma na faixa de... Naquela palestra que a gente estava falando, que nós tivemos hoje, né? Mas o professor lá ele não falou sobre isso. Mas o Brasil ele forma entre 40 e 50 mil engenheiros por ano. Desses 40 a 50 mil, uma porcentagem de 15 a 20% vai trabalhar na engenharia mesmo. Uma boa parte desse pessoal é absorvido pelo mercado financeiro, que não é ruim. Para nós, como profissionais, tá? Não é ruim e nem errado, pô. Quando eu me formei, eu não ia conseguir emprego como engenheiro mecânico, mas, no entanto, o Itaú me chamou, você quer ser analista aqui? Eu fui ser analista no Itaú. Fiz minha carreira em instituições financeiras, tá? Então, você fala, é ruim?
Não, eu não me arrependo, aprendi muito, usei uma parte daquilo que eu aprendi, por incrível que pareça, falar, não vai usar nada. Usei parte, cálculo numérico, tá? Cálculo diferencial integral. Você usa, por incrível que pareça, tá? Estatística de monte, cálculo matricial. Já que eu estou falando isso, deixa eu fazer uma propaganda. Vai sair uma API de imersão financeira, em que eu vou abordar esses temas, tá, pessoal? Que a gente usa no mercado financeiro. Você acaba usando um monte de coisa, tá? Para fazer os cálculos de rentabilidade, análise de papéis, de carteiras de papéis, que é desse tipo, que você usa matemática superior e usa, tá? Funciona, tá? Então, o mercado financeiro é um grande absorvedor de mão de obra de engenheiro. Está errado? Não. Mas voltando para a China, enquanto nós estamos formando 50 mil engenheiros por ano, eles estão formando 500 mil engenheiros por ano, 10 vezes mais. Tá? Detalhe, esses 500 mil vão para a engenharia. E uma boa parte deles vão fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos e na Europa, nas maiores universidades, e depois eles voltam. Então, levando know-how, levando conhecimento. Então, enquanto nós estamos formando 50 mil, dentro desses 50 mil, uns 10 mil vão trabalhar com engenharia, os outros 40 vão trabalhar em vendas, em marketing, na área financeira. A China está formando 500 mil e os 500 mil vão ser engenheiro, sendo que uma parte desses engenheiros vão estar com mestrado, doutorado nas melhores instituições do mundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Falar, mas a China é comunista, mas é um sistema meio híbrido lá, tá? Eles são totalitaristas, isso sim. Comunista, eu não sei. Um professor universitário com doutorado no exterior, lá, ganha 10 mil dólares por mês. Esse é o salário do cara. Quer dizer, não dá para falar, não, é 10 mil dólares por mês. Então, poxa, como que é isso? Por quê? Porque esse salário tem que ser mais atrativo do que o salário que é pago nas universidades americanas se o chinês quiser ficar lá. Então, você vai para o exterior, vai fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, em Harvard, no MIT. Legal. Aí você fala, tenho agora meu doutorado, meu PhD, quero ser professor. Tá bom. Salário, 120 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Se esse cara estivesse pagando merreca, vocês acham que o cara ia voltar? É o que está acontecendo no Brasil. As melhores cabeças estão indo para o exterior, fazendo mestrado e doutorado. Pergunta se volta. O cara arrumou um emprego de 120 mil dólares por ano, tá? E fica. E eu estou falando 120 mil dólares por ano, é a base. É a base. Eu estive lá nos Estados Unidos faz uns 6 anos, visitando algumas universidades lá. Eu fui lá em Pittsburgh, eu fui na Carnegie Mellon, tá? E falando na Carnegie Mellon, tem vários professores brasileiros lá na Carnegie Mellon, né? E eu estava falando com um professor, um brasileiro, ele engenheiro civil, ele era da área de engenharia civil lá. E a gente pegou, não, vamos lá na minha sala, fui na sala dele. O cara tinha uma sala dele, não é que é sala comum, uma sala dele, que devia ter uns 20 metros quadrados, não é comum. Pessoal, se alguém vê o moquifo onde eu fico lá no Mackenzie, sabe? Onde eu ficava lá no Mackenzie, agora já está melhor, mas se alguém visse onde que eu ficava, o cara ia pensar que eu era o servente de pedreiro, tá? Eu era auxiliar de pedreiro. Tá. O cara era uma sala de 20 mil metros, 20 metros quadrados, né? Uma bela de uma sala com uma estante gigantesca, uma mesona, mais uma mesa de reuniões, um sofá.
Eu falei, poxa, bacana a sala de reuniões. Ele, não, essa sala é a minha, não é sala de reuniões. Eu falei, pô... Ah. Aí bate papo, fala, conversa, né? Perguntei lá, eu falei, poxa, eu estou procurando pós-doc aqui nos Estados Unidos e está difícil, ninguém aceita, você fala, você conversa com tudo com os professores. Na hora que você fala que você quer fazer um pós-doc, o pessoal já diz, muda de conversa, está difícil. Ele falou, sabe por quê? Pelo seguinte, o salário mínimo para um doutor, não para ele dar aula, para ele ser auxiliar, é de $80.000 por ano. Esse é o salário mínimo. Tá? Então, o cara tem que ter um projeto que pague esses $80.000. Lá tudo é na base de projeto. Então, não adianta eu falar, não é acadêmico, não adianta eu chegar lá e falar, eu quero fazer pós-doc. Não, tem que ir com um projeto. Os caras têm que ter o projeto. Esse projeto tem que pagar o professor e mais os alunos dele, de pós-doc. Então ele falou, para você arrumar um projeto de $80.000, você só vai conseguir se você vier com o funding, com a grana, tá? Com os $80.000 de alguma instituição. Porque senão, ninguém vai te querer. Ninguém vai pagar para você $80.000, né? Para você. Não vai. Então, você não vai conseguir um pós-doc aqui. É difícil você conseguir um pós-doc. Você tem que trabalhar muitos anos com algum professor, sabe? Trabalhar muito com ele, para ele te arrumar um projeto, você correr atrás desse projeto, você conseguir funding. Lá o governo investe muito pesado lá também em pesquisa. É lógico que eles são muito maiores que nós, mas eles investem muito mais do que nós, né? Aqui também o governo investe via CAPES, via CNPq, FAPESP, mas proporcionalmente é muito pequeno, né? E aí eles te contratam, aí você faz o pós-doc, né? É o jeito de fazer. Falei, legal, mas pô, se eles estão me pagando, você tem que me pagar 70, $80.000, né? Falei, desculpa te perguntar, quanto você ganha, hein? Ele falou, eu estou ganhando agora $180.000 por ano. Tá? Ou seja, um brasileiro, imagina se ele vai voltar. Pergunta para mim se ele volta. Não vai voltar nunca mais, né? Estou ganhando $180.000. Depois de uns 2 anos e pouco, ele pediu as contas da Carnegie Mellon, que é uma boa universidade, ele saiu e ele foi para a Universidade de Duke. Tá? Ou seja, ninguém vai pedir as contas, principalmente o professor lá, o professor titular, ele não pode ser mandado embora. Tá? Ele tem estabilidade. Então, ele pediu as contas e foi para Duke. Imagina quanto que ele foi ganhando. Não foi por $1.000 a mais. Isso eu garanto, tá? Então, ele foi para Duke, legal. A gente tem de vez em quando contato com ele, né? Ele deu algumas palestras, já deu palestra virtual aqui no Mackenzie, tá? A gente precisava convidar ele novamente para vir dar uma palestra. Mas é esse. E voltando para a China tem que pagar mais do que isso, porque senão o cara não volta. Aí eles pagam. Cara que faz o doutorado numa universidade americana de primeira linha, ele volta para ganhar 10 mil. Por isso que os chineses estão os professores chineses se matam para ir para as top. Para as top 10, né? Eles querem ir para as top 10, porque eles sabem que depois eles voltam ganhando uma nota em chinês, em dinheiro chinês, mas eles voltam ganhando $10.000. Tá? Que é um dinheiro razoável. Por isso que eu estou falando, a classe média na China, ela está muito, está bem desenvolvida, tá? A gente pode falar que tem aproximadamente 600 milhões de habitantes em classe média, que é 3 vezes a população do Brasil, e o pessoal está consumindo. Eu nunca vi tanta loja, Valentino, Gucci, de vez em quando até, eu tenho aqui algumas fotos, de vez em quando até aparece foto aqui das lojas que tem lá.
A gente acha que é um país subdesenvolvido. Ah, olha, foi um tapa na cara da gente que viu, né? Eu que vi aquilo lá, porque não é nada disso, não. Os caras estão muito bem desenvolvidos, tem uma classe média alta, é, é, limpeza da rua é excepcional, tecnologia. Eles têm um sistema de trem-bala que corta a China inteira. E não é trem-balinha, que nem tem na Europa, que vai 200 km por hora, que nem na Alemanha, que é 200 km por hora. O trem-bala deles é de 300 km por hora, tá? É um trem-bala pesado, né? Assim, em termos de tecnologia. E eles construíram esse trem-bala a China inteira. A China inteira é cortada. Só eu andei 5.000 quilômetros em trem-bala. Tá? E se eu achasse alguma foto, eu mostrava para vocês, mas eu não estou achando aqui. E esse trem-bala, mais um detalhe, tá? Ele foi construído, ele é todo suspenso. 100% dele é suspenso, não é nada na superfície. Aí vocês vão falar, poxa, mas é muito mais caro, né? Ficar fazendo pontes. Eles usaram engenharia de produção, essa brincadeira, tá? Então, eles construíram o trem-bala sobre pontes, né? Tem até alguns filmes no YouTube, né? Que eles fazem. Deixa eu achar aqui. Eles fazem uma fábrica de trem-bala. Essa é a grande realidade, tá? A construção é essa, ó, você pode ver, é totalmente suspenso, 100% suspenso. Aí, eles têm alguns lugares que tem uma fábrica que fazem tudo pré-fabricado, ele é todo pré-fabricado. Essa máquina, ela corre pelos trilhos, ela vai levando as vigas, né? E eles colocam essa viga, né? Eles vão colocar essa viga em questão de minutos. Eles conseguem construir, ó, colocou a viga, aí a máquina volta, tá? Ela volta, a fábrica é construída em algum lugar que é perto, embaixo da, da embaixo da coisa, de onde passa o trem-bala, né, da ferrovia do trem-bala, e eles constroem isso rapidamente. Eles constroem, às vezes, 1, 2, 3 quilômetros por dia de trem-bala. Tá? Então, trem-bala está assim, e é tudo padronizado. Essa distância da viga, ela é padrão. Eles fizeram isso. Tem 2 tamanhos padrões. Vou chutar agora, 78 e 100 metros. Pum, só tem esses 2 tamanhos. Eles têm que fazer a melhor combinação para que dê naquele espaço que dê. Mas eles não fazem tamanho diferente. É esses 2 tamanhos. Tá? E, ó, essa máquina, ela consegue passar pelos túneis. Ó, ela está levando uma viga. Vocês estão vendo, pessoal? Pessoal, vocês estão vendo? Sim, professor. Então, Então, isso daqui foi engenharia de produção, tá, pessoal? Então, ele pega a viga, tá vendo? Ele passa certinho nos túneis. Ele pega a viga, leva a viga. As colunas também são pré-fabricadas. Eles vão lá e espetam as colunas no chão.
vão espetando, 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 espetando. Aí vem o outro grupo, vai trazendo as vigas e colocando em cima, colocando em cima, colocando em cima. Resumindo, eles fizeram mais de 20 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, mas é alta velocidade mesmo, é 300, e tem algumas ferrovias lá que são 400 km por hora. Aqui vai de Pequim até Xangai, é 400. Eu peguei essa, só que eu dei tanta sorte, né, que caiu uma nevasca, justamente no dia que eu peguei. E aí eles tiveram que reduzir a velocidade, porque era muito arriscado botar um trem a 400 km por hora com vento, rajada de vento, neve. Então eu não conseguia andar 400. Mas andei, a China inteira eu andei a 300 km por hora. Tá? Ó, aí, ó, os caras pondo a viga, não sei o que lá. Pronto, ele pegou a viga aí lá na fábrica de viga, né? E estão vendo que é tudo com roda, dá para ir com roda, aí, a fábrica não precisa estar exatamente embaixo das pontes, aí ele entra pela ponte e vai até o local aonde que tem que colocar. Passa certinho por baixo dos túneis, tá? Ela é muito bem fabricada, né? Os túneis também são dimensionados para que caiba exatamente sem problema. Vai no lugar onde que tem que colocar a viga e coloca. Pessoal, se isso aí não for trabalho de engenheiro de produção, não sei. Tá? Então, máquina, essa máquina só faz. Os caras projetaram uma máquina que só faz isso, né? Ó. A máquina só faz isso, levanta as rodas da frente, aí ela vai para frente. Não, ela está indo para frente para ficar em cima. Pronto, agora ela se apoiou na outra coluna. Agora ela vai se preparar. Ela se apoiou. Agora ela levanta. E faz aquilo que chama de lançamento. Ela lança a coluna por cima, desce, encaixa, solta e volta. Com isso, ela consegue fazer alguns quilômetros de ferrovia por dia. Pronto, agora recolhe as lanças, recolhe tudo e voa lá. Eu fui analisar isso daí, tá? Eu baixei alguns papers do Banco Mundial. O Banco Mundial financiou uma boa parte disso. E a China considera essa grana aí que ela investiu em 20 mil quilômetros de ferrovia como praticamente fundo perdido. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu paguei aproximadamente $100 a viagem entre Xangai e Pequim. Para vocês terem uma ideia, Xangai e Pequim fica mais ou menos a 500 e poucos quilômetros de distância. $100. Se eu fosse de avião, eu ia pagar 200. De trem, $100. Sendo que o trem ele vai demorar 2 horas aproximadamente para sair de Xangai e chegar em Pequim. De avião, demora meia. Só que até você chegar no aeroporto, você tem que pegar trem, vai até de trem, até o aeroporto, espera o avião sair, tem aquela fila de espera, não sei o quê, faz embarque, desembarque, não sei o quê, lá, sai. Demora quase 3 horas, quase 4 horas. No entanto, você pega o trem bem no centro de Xangai e ele te deixa bem no centro de Pequim, no centro. Tum, tum.
você desce, você já está em Pequim. Você está em Pequim. Você não está numa cidadezinha, não está em Guarulhos, não está. Você está em Pequim. Pessoal, por favor, coloque presença aí, por favor, antes que a gente esqueça. Professor, Fala. deixa eu perguntar, antes de você continuar, daquela atividade que você passou ontem, lá no Moodle ela está atrasada. Falar que está um dia atrasada, você vai aumentar esse prazo? Mano. É que o pessoal estava comentando isso daí e eu acabei vendo. Às vezes a gente erra aqui. Vocês Ô, precisam me Pro, avisar. Se dá pra precisam me entregar avisar, mesmo atrasado, eu acho, né? Ô, Pro, tem dá para como entregar. você deixar até amanhã? Dá. Tá bom, vai. Qual que é? É essa aqui? Entrega atividade do bônus patrimonial? Isso. Ah, tá bom, vai, eu deixo. Não ponha palavras na minha boca. Que dia é hoje? Hoje é dia 11. 11. Vou deixar até amanhã. 12, vai. 12 à meia-noite, tá bom? Boa, Quem já obrigada, entregou, professor. quem já entregou não tem problema. Ele não fica atrasado, tá? Todo mundo respondeu aí, pessoal? Hoje foi mais um bate-papo com vocês. Eu sei que por conta da palestra, eu acho que valia a pena também a gente conversar um pouco, tá? Eu acho, minha opinião, a aula não é só teoria, não é só ficando aqui, não, falando, não, custo, não, contabilidade, contabilidade, blá, blá. Acho que tem que passar um pouco da experiência da gente. Eu acho que isso é importante, tá? As pessoas aprendem muito com os erros. E o interessante é você saber aprender com os erros dos outros. E você só aprende com os erros dos outros se os outros te contarem. Tá? Então, é uma coisa para vocês pensarem, tá, pessoal? Aprenda com os erros dos outros. Então, um negócio, quando a mãe de vocês chegou, vocês eram criancinha, ela falou, não coloca o dedo na tomada. Tá? Provavelmente, ou ela aprendeu com o erro de outros, ou ela colocou o dedo na tomada e aprendeu também que não é para colocar o dedo na tomada. Vocês concordam? E a gente contando a história, às vezes contando algumas coisas, eu acho que também vocês têm um aprendizado de vida, pelo menos. Tá? É legal, por exemplo, conversem com os pais de vocês. Vejam o que eles fizeram. Muitas vezes a gente está tão acostumado, vejo o pai, a mãe todo dia, pai, a mãe todo dia, pai. Vocês não param para conversar, pai. Ô, pai, como é que você começou? Como que você começou a trabalhar? Como é que foi? O que você teve de problema? Tudo isso daí é aprendizado, tá, pessoal? É coach, tá? Por quê? Porque provavelmente o seu pai deu um monte de coisas erradas, fez um monte de perrengue. Aprenda com eles para vocês não fazerem, tá? Isso é aprendizado. Bem, meus amigos, todo mundo falou presente aqui, então, bom fim de semana para vocês. Semana que vem aula normal, tá? Não esqueçam de fazer os jogos de empresa, que a gente vai jogar logo no começo, na quinta-feira. E é isso aí. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau. Eu que tenho que agradecer para vocês, tá? Vocês estarem me ouvindo aqui. Um cara chato. Boa noite, É isso, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu aí, Pro. Boa Professor, noite. boa noite. Foi bem da hora essa segunda aula aí. Valeu, Pro. Gostou? Que bom. Que bom. Pro, fiquei impressionado, né, com a máquina lá que você mostrou. Mas, olha, você fica. Se você entrar na internet aí, World Bank, China's Train, China's Ferry, China's Trial, você vai achar umas literaturas dele, porque eles que financiaram. Então, eles fizeram um monte de papers, né? E coisas de bilhões e bilhões de dólares, tá? Cada ferrovia dessa. E os caras fizeram 20 mil quilômetros. Tá certo, que eles têm know-how há 3 mil anos, que eles têm know-how de construir essas coisas grandes, né? Mas
Eles fizeram. E empregou milhões de pessoas. Isso que é importante. E é isso, esse foi um dos fatores de crescimento da classe média.